Podcast Jesus Cristo, Pão da Vida. E com você hoje, um jovem, Wanderson. Como assim, Wanderson? Da morte para a vida? Um ex-mudo? Ex-paralítico. Conta um pouco da sua vida pra gente, Wanderson. Quero primeiramente agradecer a Deus por esta maravilhosa oportunidade, né, que o Senhor tem nos concedido. Agradecer aos nossos irmãos em Cristo Jesus que nos dá essa oportunidade de estar mostrando para o mundo, né, um pouco do poder, da glória, da graça e do amor do nosso Deus, né? Porque como que a gente vai entrevistar um ex-mudo, né? Pela graça e a misericórdia de Deus. Para quem não sabe, eu fiquei algum tempo da minha vida entubado, fiquei 52 dias em coma. E ali eu acabei adquirindo, como a gravidade era muito grande, o trauma era muito grande. Felizmente, os tubos acabou ferindo a minha corda vocais. Hoje eu falo com vocês, eu uso um atraque no meu pescoço. E o próprio médico olhou para mim e falou: olha, cara, você só tem apenas 5% de chance de talvez um dia voltar a falar de novo. 95% de chance, a medicina já não acredita que você volta a falar de novo. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, a última palavra ela não vem do homem, a última palavra ela não vem do advogado, a última palavra ela não vem dos médicos, mas a última palavra é do nosso Senhor, que criou os céus e a terra. E hoje nós estamos aqui reunidos para contar para vocês um pouco dessa história, em nome de Jesus. Você poderia fazer um pouquinho assim, só para a gente ver? Posso. E mostrar para o povo. Posso sim. Aqui ela tá com a borrachinha preta, né? Que é da seringa, para mim não ficar pondo muito o dedo, Certo. que a gente põe a mão em todos os lugares. Aí o fisioterapeuta me ensinou a pôr a borrachinha da seringa. Mas isso daí é para você alimentar ou só para o som falar? Para que significa isso? Na verdade, para mim respirar. Para mim respirar e eu tampo quando eu preciso falar. Entendeu? Mas é mais para mim respirar. Porque como eu fiquei muito tempo entubado, tive uma paralisia, perdi metade das minhas movimentações. Como eu disse, eu não andava mais. Fiquei um bom tempo na cadeira de roda. Então também não sabia mais me alimentar direito, usava uma sonda nasal. Faz 20 dias que eu tirei, hoje eu consigo me alimentar pela boca e tal, então eu não sabia respirar, tive que aprender tudo de novo. Então como eu não estava respirando mais, minha oxigenação estava muito baixa, eles precisaram pôr um atraque no meu pescoço. Pela misericórdia do Senhor, toda a nossa vida é um testemunho, né? Se hoje nós estamos falando, foi algo tremendo, algo maravilhoso. E até mesmo para mim voltar a respirar de novo também, eu agradeço a Deus por isso, porque foi dentro do banheiro, eu estava tomando um banho, chorando, porque eu pus a cabeça debaixo da água e acabei engasgando. Entrou água pelo fundo da traca, eu engasguei, e como eu não sabia respirar pelo nariz, eu fiquei apavorado. Meu pai teve um sufoco muito grande, meu pai ali do lado, sem saber o que fazer. Mas eu agradeço a Deus que foi uma estratégia que Deus permitiu o meu corpo voltar a respirar pelo meu nariz novamente. Graças a Deus. É tremendo, é maravilhoso. O poder de Deus é inexplicável mesmo. O poder como nós temos que parar. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem pai? Sim. Mãe? Tenho. Você deu muito trabalho para eles, né? Deu muito trabalho. Oh, Sim. Essa situação sua, Wanderson, aconteceu por quê? Qual foi o seu problema de saúde? Conta pra gente. Assim, eu vou começar desde o começo o testemunho para os irmãos entenderem melhor. No ano de 2019, eu acabei sendo preso, né, por tráfico de droga. E eu acabei respondendo alguns crimes, né, dentro do presídio também. E aí eu confesso aos irmãos que estava vivendo uma vida totalmente fora da presença de Deus. E ali a Bíblia nos deixa bem claro, né, que quando nós estamos na presença do Senhor, nós somos guiados por Ele e a mansidão habita em nós. Mas agora, longe da presença,
nós somos conhecidos como feras, né? Porque o ser humano em si, né? Ele carrega essa maldade dentro do coração. Então, somente o Espírito Santo de Deus tem o poder de aquebrantar os nossos corações. E o que acontece dentro do presídio, eu acabei me aprofundando mais na vida do crime, acabei me dando alguns trabalhos e acabei levando uma queda dentro do presídio, onde eu bati a minha cabeça. Eu caí da terceirinha, né? Que é a terceira cama mais alta que tem dentro do presídio. Caí lá de cima, acabei batendo a minha cabeça e ali eu acabei rompendo uma veia na minha cabeça, onde eu acabei adquirindo no meu corpo uma enfermidade que chama epilepsia, né? Ataque epilético, acabei tendo diversas convulsões e ali eu tive que passar por 2 cirurgias e já fazia mais de 4 anos que eu já não passava mais mal, né? E o que acontece? Eu acabei sendo transferido de um presídio para o outro, passei em vários presídios, e o último que eu me encontrava era no presídio de Hortolândia, acabei sendo transferido para lá, e chegando lá eu fiquei muito tempo sem tomar as minhas medicações, sabe? Eu acabei saindo de uma saidinha do ano novo, do Natal, não tomei os meus medicamentos, voltei lá para dentro novamente, e continuei ficando sem tomar meus remédios. E ali, na verdade, isso é tudo um trabalhar de Deus, né? Porque eu ficando sem tomar as minhas medicações, correndo do meu chamado, correndo do meu ministério, certo dia veio um jovem, um abençoado, pequeno, usado por Deus, e ele apontou o dedo no meu rosto e disse assim: jovem, você acha que ninguém pode te parar. Você carrega dentro de si um sentimento, certo? De liderança, um sentimento, um coração muito duro, mas Deus manda te dizer que Ele vai quebrar o teu coração novamente. Porque Ele tem uma promessa na tua vida. E essa promessa, querendo ou não, ela vai ter que se cumprir. E após essas palavras, daquele dia em diante, eu confesso para os irmãos que Deus começou a funilar. Deus começou a estreitar os caminhos da minha vida. Certo dia eu acordei de manhã cedo, fomos no culto a adorar a Deus. Eu tomei uma decisão de não ministrar mais. Olhei para aquele pastor, eu disse: olha, pastor, estou passando pelo um momento difícil, tal, a gente está fazendo a obra há algum tempo dentro do presídio, e pela misericórdia de Deus tem nos dado para ganhar diversas almas, mas nesse presídio eu não estou vendo mudança, eu não estou vendo o agir de Deus, porque eu queria que Deus mudasse a vida das pessoas, sendo que na verdade Deus queria me transformar. Eu procurava uma mudança no próximo, só que na verdade Deus queria que eu mudasse os meus pensamentos e o meu coração. Aonde nós adoramos a Deus, eu tive esse diálogo com ele, essa conversa, e no período da tarde eu comecei a sentir fortes formigações no corpo. Formigou meu lado esquerdo, a palma da minha mão, a sola do meu pé, e ali começou a repuxar o lado esquerdo do meu rosto. E agora eu já não lembro de mais nada. A única coisa que eu sei é de relatos de alguns amigos que estavam ali comigo neste momento. E eles falam que eu só pedia para sentar. Falava: olha, eu preciso deitar, eu preciso sentar, que meu corpo está fraco, meu corpo está formigando. Eu estou sentindo que eu vou ter uma crise convulsiva. E eles contam que quando eles me deitaram no chão, eu comecei a ter uma convulsão muito forte. E nesse dia, né, alguns relatos de alguns médicos amigos nossos também, que até hoje eu tenho amizade com eles, a gente tem contato. Eles contam para mim que eu tive 18 convulsões, aonde a convulsão foi muito forte. Eu acabei rompendo uma veia da minha cabeça, acabei tendo uma hemorragia interna. E através dessa hemorragia surgiu diversos problemas, onde eu tive a paralisia, onde a minha boca entortou para o lado esquerdo, onde meu pé se atrofiou para dentro, onde eu perdi os movimentos da minha perna, onde eu perdi, né, a minha voz, onde eu já não falava mais. Sim, os 2 pés. Inclusive tem alguns vídeos, né? Vou estar mandando para os nossos irmãos depois. Os irmãos que quiserem nos acompanhar neste podcast, em nome do Senhor Jesus. Clica lá no like, no sininho, se inscreva no canal, que Deus vai falar poderosamente com as suas vidas em nome de Jesus.
Eles olharam para mim e falaram, olha, você não anda mais, você não fala mais. E quando nós pensávamos que era o fim desse sofrimento, dessa tristeza, ainda tinha algo maior ainda. O milagre foi maior do que nós imaginamos. Por quê? Porque nesse período entubado, eu tive uma experiência muito grande no mundo espiritual, a qual Deus nos concedeu a oportunidade de ver coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, como também Deus nos permitiu ver coisas horrorosas. Deus também nos permitiu ver o céu aberto, como Deus também nos permitiu ver o grande abismo. Deus nos permitiu ver grandes anjos celestiais, como Deus também nos deu a oportunidade de ver anjos caídos. E ali eu lembro que todos os dias, vou entrar na parte espiritual agora, uma parte muito forte desse testemunho, que todos os dias, né, no pé da minha maca, no pé da minha cama, se apresentava um ser de alta estatura, um ser muito forte no mundo espiritual, um ser maligno, e ele olhava para mim com um sorriso de deboche. Ele olhava para mim com um sorriso irônico no rosto, pastor. E ele pegava e todos os dias ele falava, hoje a gente vai, hoje eu te levo comigo. Hoje a tua vida e a tua alma me pertence. E todos os dias esse ser se apresentava diante da minha maca, diante da minha cama, e todos os dias ele vinha com essa chantagem, dizendo que ele ceifaria a minha vida. E certo dia, ele chegou com um sorriso irônico, mas porém não falou nada. Ali eu vi a minha cama, meu corpo na maca. Ele olhou para mim sorrindo e apontou para a porta. Quando eu olhei para a porta, vi um ser maior ainda, mais forte, um ser mais poderoso no mundo espiritual, vindo ao meu encontro. E ali ele colocou a mão sobre o meu peito, aonde hoje, com um relato de alguns médicos me contando no que aconteceu naquele dia, eles dizem que do nada, às 2h40 mais ou menos da manhã, como o meu corpo já não reagia mais, eles olhavam e viram o meu corpo pulando na maca, viram o meu corpo tremendo na maca, e ali eles viram a oxigenação do meu cérebro caindo, estava com um elétron na minha cabeça ligado, alguns aparelhos no peito, e eles ali pegaram e falaram que a minha oxigenação estava abaixando e o meu batimento cardíaco foi diminuindo também, ao ponto do meu batimento chegar abaixo de 20. Ali eles já estavam entendendo que eu já estava entrando a óbito, eles se desesperaram, né, prestaram os primeiros socorros, mas infelizmente eles contam que eu já não reagia mais, eles viram que eu já não estava mais voltando e o meu batimento cada vez abaixava mais. Aquele ser por cima de mim, ele pôs a mão sobre o meu peito e ali eu tive uma das maiores experiências da minha vida, onde eu pude ver o mundo espiritual atingir o mundo carnal, onde eu vi o mundo espiritual tocar no mundo carnal, onde eu pude imaginar que o mundo espiritual é mais real do que nós imaginamos, é mais poderoso do que nós imaginamos. E aquele ser, quando ele pôs a mão sobre o meu peito, eu vi ele tirando a minha vida. Foi quando eu disse aos irmãos que eu via o meu corpo em cima da maca, e a única coisa que vinha no meu pensamento, a única coisa que vinha dentro de mim, era a voz do Espírito clamando por mais uma oportunidade, gritando a Deus por mais uma chance, gritando a Deus por mais uma oportunidade de vida. E agradeço a Deus que naquele momento, Deus, agora me emociona muito, Deus me deu a oportunidade de ver o céu se abrindo. Eu lembro que eu olhei para cima, já não vi mais o teto da UTI, vi o céu aberto, vi o céu sendo partido no meio, meu corpo está arrepiando, a presença do Espírito é notória em nosso meio, a presença do Espírito Santo de Deus já nos visitou neste podcast, e Deus já me dá autoridade de dizer nesta tarde que Deus também está visitando o teu lar, Deus está visitando a tua casa, Deus está visitando a tua família,
Deus está visitando aquele leito de hospital. Deus manda te dizer que aos olhos humanos é impossível. O Deus que nós pregamos nessa tarde é o Deus do impossível, em nome de Jesus. E naquele momento o céu se abre, um grande relâmpago parte o céu, um raio cai dentro daquela UTI, uma forte luz se apresenta diante de nós. E agora eu me sinto impactado de dizer isso aos irmãos, que quando aquela luz nos visitou, do meio da luz, uma forte voz como de trovão veio do meio e disse: morte, apartai-vos do meu filho, pois não é chegada a tua hora. Morte, apartai-vos do meu filho, porque aonde você colocou um ponto final, eu estou entrando com uma vírgula. Apartai-vos do meu servo, pois é grande a obra que tenho na vida deste homem. Quando ele terminou de dizer isto, eu lembro que eu olhei para aquele ser forte, eu lembro que aquele ser começou a bater os seus queixos, ele ficou pálido, eu vi um medo estampado no rosto dele. Quando eu vi aquele ser tão grande, forte, com um poder maligno muito grande, ficar assustado, bater o queixo, ficar trêmulo com a voz que via do meio do raio, que via do meio daquela luz, eu podia entender que ali se fazia presente a maior autoridade do mundo, ali se fazia presente o maior ser do mundo. Ali não era a criatura, mas ali era o próprio Criador que se fazia presente em nosso meio. Aquele mesmo ser que entrou pela porta, agora saiu pelo buraco da ventana que tinha dentro daquela UTI. Aquele ser saiu ali, ele entrou, louvado seja o nome do Senhor, ali de uma forma, achando que a vitória já era garantida, achando que ele iria levar a minha vida. Mas naquele exato momento, louvado seja o nome do Senhor, Deus mostrou que nada foge do controle dele e que tudo está na palma de suas mãos. Naquele momento, aquele ser saiu, então daquela forte luz, uma mão, isso me emociona muito, uma mão com um grande furo na palma, apontou para a maca e disse: volta. Foi naquele momento, às 3 horas em ponto da madrugada, Deus permitiu que eu abrisse o olho. Quando eu abri o olho, eu estava sobre um lençol, estava com um lençol sobre a minha cabeça, estava com um lençol sobre o meu corpo, e eu comecei a puxar aquele lençol. Naquele momento que eu abri os meus olhos, como eu estava conversando aqui com o pastor Joel mais cedo, eu comecei a sentir o meu corpo a formigar novamente. Mas naquele momento não era uma formigação carnal, não era uma formigação como a doença, como eu senti quando tive a convulsão. Ali eu senti o próprio poder divino de Deus, eu senti a nova oportunidade de Deus, eu senti o milagre visitando as células, as medulas, eu senti o milagre, o poder de Deus correndo novamente pelas nossas veias. Eu pude novamente, pela misericórdia de Deus, sentir um corpo de vida de novo. E ali, louvado seja o nome do Senhor, eu senti o meu corpo voltando a responder. Quando eu senti que eu tive o movimento da mão, eu comecei a puxar o lençol que estava sobre a minha cabeça. E agora é muito engraçado que quando eu puxo o lençol... Wanderson, esse lençol que estava na sua cabeça, por quê? Já puseram porque ele já estava untado como morto? Já estava como morto, já, sim. Quando o corpo já não responde mais, né? Como já estava entrando em óbito, ali eles viram que eu já não tinha mais batimento cardíaco. Eu converso com um grande amigo nosso, o médico João, e até hoje ele me fala, cara, você está acabando com o meu diploma. Ele fala, eu estudei neurologia há muitos anos da minha vida, eu sou formado em medicina há muito tempo e eu não sei explicar o que aconteceu. A única coisa que eu posso entender é que tem um poder divino que habita acima dos céus. Eu vi o seu corpo e eu vi você morto na maca e você sem responder. Foi um dos responsáveis a dar ordem para desligar os aparelhos, né, que estava sobre o seu corpo. E hoje, do nada, eu vejo você sentado na minha frente. Fui responsável de
assinar o laudo médico dizendo que você não anda mais e agora você está de pé na minha frente. Fui responsável de assinar o laudo dizendo que você já não iria falar mais, você tinha apenas 5% de chance de voltar a falar, e hoje você está falando, né? A gente viu que você... Acabou com o diploma do homem. Acabou com o diploma do homem. Acabou com o diploma do homem, onde eu pude entender novamente que a última palavra ela não é do homem, ela não é do advogado, a última palavra ela não é do médico. A última palavra é do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Essa é uma frase muito grande que eu carrego no meu peito, que eu carrego dentro do meu coração. Mas algo importante que eu quero trazer aqui neste testemunho, neste podcast, nesta tarde, é que, como eu disse, eu estava sentenciado a mais de 10 anos de prisão, aonde, como eu disse aos irmãos, tem algumas fotos minhas que meus familiares tiraram, eu estava entubado em coma, algemado, com os braços algemados na maca. Alguns familiares meus relatam que eles iam me ver, tinha policiais lá dentro, me escoltando. Em cima da minha cabeça tinha uma plaquinha como um indigente. Isso me chama muito a atenção, que eu estava sob a custódia do Estado, mas porém em cima da minha cabeça tinha uma plaquinha dentro do médico como indigente. Por quê? Eu aprendo com isso que quando o inimigo ele puder pisar em você, ele vai pisar. Quando ele puder te humilhar, ele vai te humilhar. Mas também eu agradeço a Deus que isso é uma parte muito forte do nosso testemunho, porque ali o inimigo ele tentou tirar o nosso nome, mas pela graça de Deus ele não tirou a nossa identidade. Pela graça de Deus, Deus nos deu uma nova oportunidade de glorificar o nome dele. E ali então estava uma plaquinha de perigo dizendo que eu não poderia ter contato com ninguém. Então, quando os médicos viram que eu já não respondia mais, que o meu corpo, os aparelhos já estavam sendo desligados, quando ele foi fazer os papéis dos laudos médicos, eles avisaram ao presídio dizendo que, infelizmente, eu havia entrado a óbito, onde o presídio também, teve que avisar as autoridades. E ali eu vejo algo tremendo agora, que eles avisando as autoridades, eles teve que assinar o alvará de soltura, daquela pena, a absolvição dela, porque infelizmente morto não responde mais. E ali eles me liberaram o meu corpo. E às 3 horas da manhã Deus me deu a oportunidade de vida de novo. Ou seja, eu entrei dentro da UTI preso, morri, certo? Deus me ressuscitou e me libertou, em nome de Jesus. Então eu quero te dizer nesta tarde que é o que Deus faz. Às vezes Deus toma caminho na nossa vida que hoje nós não entendemos. Eu tenho muito costume de dizer que Deus ele te revela o projeto, te revela a promessa, mas não revela o trajeto. Deus mostrou para Davi o trono, mas Deus não mostrou para ele o urso e nem o leão. Deus mostrou para José o trono, mas não mostrou a cisterna, não mostrou a traição dos seus irmãos, não mostrou para ele a mulher de Potifar. Por quê? Porque se Deus nos revela o trajeto, nós pulamos do barco, nós abandonamos. A Bíblia nos ensina que miserável homem que somos, que confiamos no nosso próprio coração. Miserável é o homem que confia no homem, porque o coração nosso é enganoso. Então Deus ele nos revela o projeto, mas não revela o trajeto. Ou seja, o milagre foi maior do que nós imaginamos. Por quê? Estava mudo, estava paralítico, não me alimentava mais pela boca, me alimentava por uma sonda internasal, estava preso, entrei em óbito e hoje, pela graça de Deus, olha o que Deus faz com o homem. Deus nos levantou da cadeira, pela graça do Senhor, ou seja, toda a paralisia que estava sobre a nossa vida, Deus removeu. Então já trago uma palavra profética para a vida dos irmãos, que tudo aquilo que estava paralisado na sua vida, em nome de Jesus, hoje Deus está te dando uma oportunidade.
novamente. Aleluia. Ou seja, hoje Deus está te dizendo, em nome de Jesus, levanta e anda. A partir de hoje, a tua vida começa a andar novamente. A partir de hoje, Deus toma novos caminhos na tua vida. E o Aleluia. nome do Senhor será glorificado. Aleluia, Jesus. O inimigo, ele tentou tirar a nossa voz. Ele tentou prender as nossas mãos, tentou prender os nossos pés, Vamos. tentou prender o nosso corpo. Tem um pedaço que você fala que existia um das trevas que era muito forte. E ele teve que chorar, teve que tremer, porque tinha um maior do que ele. Porque Aleluia. tinha um maior do que É o nosso Deus, Pai, o poderoso. nosso Deus. Sabe? Eu vou falar uma coisa. Aqui, nessa casa, meu pai já partiu, né? Ele nos ensinou a palavra e eu conhecia assim a palavra bastante. Eu já vi homens de cima do púlpito. Ele nem descia do púlpito, ele estendia a mão assim, ó, ele repreendia o inimigo, sabe? De cima do púlpito, na nave da igreja. O outro lá caía e era expulso. Era expulso. Sim, forte. Autoridade do Senhor. Autoridade do Senhor, é verdade. Autoridade. Uma vez, aqui em casa mesmo, eu tinha uma pessoa que era bem conhecida minha. Ele veio aqui, ele mexia com feitiçaria. Sim. E naquele dia ele começou a pedir água, contar umas coisas para mim, e uma coisa ficou muito duro. Endureceu. Ele estava tentando me ludibriar, fazer alguma coisa. Demônio. Ele começou a ouvir de um jeitinho querendo me catar. E aí, Varão, ele pediu água, eu falei pro meu pai, pai, dá água para ele. Meu pai foi lá, catou a água e catou a Bíblia. E ele falou assim, eu gosto de ler a Bíblia. Aí que ele catou a Bíblia, ele caiu no chão, ele se transformou numa... Não que se transformou numa cobra, ele saiu andando que nem uma cobra. Rastejava que nem uma serpente. Vi isso aí já, Varão. Exatamente. Forte. E aí, o que aconteceu? Ele saiu daqui de fora da área e entrou para dentro de casa. E subiu no sofá. Só que é o seguinte, eu tinha uma autoridade muito grande, que eu buscava muito ao Senhor, eu jejuava, eu buscava, pedia autoridade ao Senhor. Eu comecei a expulsar. Eu só via expulsar, eu nunca tinha feito isso. Sim. Eu só via expulsar. Entendeu? Eu sabia que em nome de Jesus o diabo tinha que sair. Eu colocava a mão e expulsava. E saía um, e aí vinha outro. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu expulsava, saía um, aí vinha outro. Vinha com cheiro de criança, sabe? Vinha um com uma voz diferente. Eu sabia que era a diferença. Entendeu? Aí eu comecei a cansar. E eu comecei a canseira mesmo, automático de mim, do homem. Canseira. E eu vi que eu não ia aguentar mais. Aí eu peguei e eu falei, pelo pensamento, falei, Jesus, me ajuda. Me ajuda, porque eu estava expulso ali em nome de Jesus, estava saindo e estava voltando. Eu falei, mas eu não tenho autoridade para expulsar o demônio, por que ele está voltando? Mas eu não sabia que existia vários tipos de demônio. Uma legião, igual do Gadareno. Isso. Né? Tinha uma legião. Aí eu comecei a expulsar, aí de repente, eu não sei o que aconteceu. Esse demônio, ele começou a chorar, ele começou a gritar. Eu falei assim, ele vem vindo. Ele colocou a mão para cima e disse, ele vem vindo. Mas esse demônio, ele estava desesperado com aquele que vinha vindo. Para mim é o próprio Senhor Jesus Cristo que vinha vindo. E esse demônio, ele saiu. Ele saiu, foi jogado fora, foi expulso em nome de Jesus Cristo. Mas o desespero dele foi altíssimo, altíssimo. Olha, que você falou disso, eu a lembrei nessa passagem. O que aconteceu comigo. Eu era novo ainda. Mas eu era, sabe, eu briguei muito com Satanás nas madrugadas. Briguei muito mesmo. Ele vinha me atacar. Ele me catava na madrugada, ele pegava eu pelo pescoço, balançava eu que nem um boneco. Me catava, não me deixava sair, entendeu? E eu não sabia o que fazer. Aí eu conversei com o pastor meu, ele
ele tinha esses ataques, ele me explicou, o que você faz? Eu falei assim, agora eu não faço nada. Bom, naquela época eu não fazia nada, mas agora eu expulso ele em nome de Jesus no meu pensamento. Ele vem, ele cata, agora ele vem, ele cai, ele chega devagar, viu? Ele chega devagar. Porque quando ele vem e ele cata, eu já repreendo ele na hora. Em nome de Jesus. Só que eu aprendi a fazer coisas diferentes. Eu aprendi a fazer coisas diferentes com o meu pastor, que era o pastor Hélio, já falecido. E ele falou assim para mim que ele tinha esses ataques. Eu falei, o que o senhor fazia? Eu falei assim, eu fiquei com tanta raiva do diabo, com tanta raiva, que eu falei, Senhor, eu quero um jeito de pegar esse demônio. E ele falou isso. E ele falou assim, que ele, rapaz, que ele brigou tanto com esse demônio, ele deu tanto soco nesse demônio. Eu não sei como que aconteceu, mas eu escutei ele falar isso. E quando esse demônio veio, por cima de mim, eu falei, Senhor, eu quero socar esse demônio. E eu soquei. Eu lembro que eu soquei. Eu não sei como, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu soquei. Eu soquei muito, soquei bastante. Sabe, esse demônio teve que correr. Em nome de Jesus Cristo, ele teve que correr. Ele sumiu. Mas como você vai tocar espírito? Eu não sei, eu sei que Deus me deu força e eu toquei ele, soquei, mas soquei bonito mesmo. Foi igual eu estava falando pro senhor, né, que igual a pergunta que o senhor falou é muito importante, isso, muito interessante. Você falou assim, mas como que eu toquei no espírito? Da mesma forma que o mundo espiritual toca na gente, Deus nos dá a autoridade de tocar, né? Efésios 6 diz, né, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais, né? Então é muito forte mesmo, é tremendo. Verdade. É forte. Wanderson, explica pra gente, você que passou por todo esse processo, quando você está entubado, então, você teve a possibilidade de estar ouvindo tudo que eles falavam, é isso? Sim. Isso aí a senhora tocou numa parte muito interessante, até mesmo para a medicina, isso até hoje, né, fica alguns pontos de interrogação, porque assim, né, quando a pessoa está em coma, ela passa por dois estágios, né? Uns acreditam que ela está em um sono profundo, né? Outros também acreditam que a pessoa está morta, onde o seu psíquico, né, onde a sua mente está desligada. E até hoje eu me recordo, às vezes eu começo a lembrar de algumas coisas, de algumas palavras, até mesmo de alguns louvores. Eu comento com a minha família e eles falam, não, realmente a gente te falou isso. Realmente a gente colocou esse louvor no seu ouvido. Eu lembro da voz deles, eu lembro dos louvores, né? Eles conversando comigo, se apresentando, falando quem estava lá, não me recordo. A minha mente criava outra imagem, mas quando a gente conversa até hoje, eles falam, realmente, igual esses dias eu estava conversando com a minha pastora, minha tia Raquel, e eu peguei e falei, comecei a chorar, falei, tia, eu estava lembrando de algo aqui, que a senhora chegou lá e falou assim que como não podia entrar muita gente na UTI, foi você e minha tia Elisângela, e a senhora entrou e disse, olha, a tia Elisângela está lá no carro, ela não pôde vir, mas ela pediu para mim te pôr este louvor. E eu comecei a cantar esse louvor. Ali ela encheu o olho de lágrimas, né? Foi assim que eles descobriram, minha família foi descobrir que eu estava em coma depois de mais de 20 e poucos dias. Eu já estava entubado, foi quando eles descobriram onde eu estava. E ela pegou e começou a chorar, falou, não, realmente a gente tinha posto esse louvor no seu ouvido, mas a gente não imaginava que você escutava. Alguns deles relatam também, né, minha tia Cristiane me ajudou muito, uma grande serva de Deus, me acompanhou nessa trajetória também. Meu pai também, obrigado, Pai, pelas suas orações, te amo em Cristo Jesus, o instrumento de Deus nessa terra. Eles oravam por mim, varão, naquele momento, você acredita? Igual o médico, ele pegou e falou, pai, infelizmente a gente está tentando desentubar o seu filho, por isso que é muito importante a oração do pai na vida de um filho, tá bom?
Quero dizer para você que as palavras nossas, elas têm poder. Então, sempre que você tiver a oportunidade de abençoar os seus filhos, abençoe ele. Não sei como está a sua casa, como está seu lar. Não sei se você acabou brigando com os seus filhos, ou se até mesmo você brigou com os seus pais. Mas quebra este orgulho nesta tarde, deixa tudo de lado, dá um abraço no teu ente querido e profetiza a bênção sobre a vida deles. O médico olhou para o meu pai e falou: pai, seu filho é um jovem muito agitado, a gente tentou desentubar ele 2 vezes e a gente não pode tirar ele das aparelhagens, a gente não pode tirar a sedação dele, porque quando a gente pensa que ele vai despertar, que ele vai voltar, ele volta muito agitado, o corpo dele vibra muito na maca, treme muito, o batimento cardíaco dele aumenta muito e é perigoso ele ter um ataque cardíaco, então a gente ceda ele novamente para controlar o batimento cardíaco dele de novo, para ele acalmar. Então meu pai chorando, ele pôs a mão sobre a minha cabeça, começou a falar no meu ouvido e esses dias eu dei um abraço muito forte nele, que eu lembrei das palavras dele, disse: filho, você é mais forte do que você pensa, você é mais forte do que você imagina. Filho, acorda calmo, você tem que se acalmar, senão eles não vão te desentubar. Fica calmo, relaxa, fica tranquilo. Você não quer voltar para a casa do pai? Você não quer ir embora com o papai? O pai vai te levar embora. Mas para isso, você precisa voltar calmo. E depois de 3 dias eu tive toda essa experiência. Eu contei aos irmãos, ouvia tudo isso. Ouvia meu pai falando comigo. Ontem eu me emocionei muito, minha tia Cristiane foi me fazer uma visita. E ela me conta que ela chegou, ela pegou e soprou no meu ouvido dizendo: filho, você lembra de mim? Sabe quem que está falando com você? Ela conta que ali eu dei uma respirada muito forte, eu funguei muito forte e ela aceitou aquilo como um sinal de sim. E naquele momento ela conta que mesmo com os olhos fechados, as lágrimas começaram a escorrer no meu rosto. E ela disse assim: você lembra da tia? Você está chorando porque você lembrou da tia? E ela fala que a minha cabeça mexeu. Ela falou assim que, né, então o amor de uma família é muito grande e muito importante. Então se você tem a oportunidade de abraçar, abraça. Tiver a oportunidade de amar, ame. Tiver a oportunidade de estar junto, esteja. Se você está tendo a oportunidade de almoçar, de jantar junto, jante. Se você está tendo a oportunidade de passar um final de semana com a sua família, deixa tudo de lado e viva a vida. Porque Tiago diz que a nossa vida é como um vapor, varão. Ou seja, ela surge do nada, mas como a qualquer momento ela vai embora. Ou seja, a qualquer momento ela desaparece. Deus de poder. E como foi quando você acordou? Como foi como eu acordei? Como foi? Olha, Você estava dado como morto. De Sim. repente abre o olho. De repente abre o olho. Saiu correndo, como foi? Isso aí é algo. Como eu estava falando, né, no meio desse testemunho, teve uma médica, né, assim, que eu puxei o lençol, ela estava com um copo d'água na mão. Quando ela olhou para a marca, ela viu que eu descobri o meu rosto, tinha puxado o lençol, ela soltou o copo, deu um grito e saiu correndo de dentro daquela sala de hospital. Ela saiu correndo para fora, sem entender. E depois de algum tempo, né, que eu fiquei mais de 20 dias, depois eu fiquei uns 15 dias depois ainda na UTI, depois que eu acordei, fui pro quarto, fiquei mais uns 20 dias no quarto, depois eu ganhei a alta do hospital. Aí eu lembro que alguns médicos vinham dando risada e eles ficavam contando essa história pra mim. Eles falavam: cara, tinha uma médica que era muito durona, uma médica que era muito fria, uma médica, né, muito séria, e você assustou essa mulher, cara, você pôs ela pra correr do hospital. A médica não quer mais aparecer aqui de novo. E a última vez que nós vimos ela, a única coisa que ela falava é: o morto tá vivo, o morto viveu. Ela falava: sério, toda vez que eu vou para o Unicamp, eu faço alguns tratamentos ainda, né? Isso aconteceu lá na Unicamp. Isso, na Unicamp em Campinas, eu faço alguns tratamentos ainda.
Eu, dia 26 agora, vou fazer um exame, né, de broncoscopia ainda, né. Como eu disse aos irmãos, eu uso um atraque no meu pescoço. Pela misericórdia de Deus, semana retrasada eu passei em 7 médicos, tive a alta dos 7, pela graça de Deus. Deus, né, Deus deu essa oportunidade. Ali eles comemoraram muito, nos abraçaram. Agradeço aos profissionais da área da saúde, muito obrigado pela dedicação, pelo apoio, pelo amor de vocês também. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Embora seja uma profissão que muitos não reconheçam, que muitos não valorizam, embora vocês são pessoas muito humilhadas, às vezes, infelizmente, acontece alguns erros, acontece, né, algumas tragédias, que a vida do ser humano são feitas de altos e baixos, e muitos pacientes não querem aceitar aquilo, acabam xingando, cuspindo, né? Vocês recebem mais críticas do que elogio, mas como esse podcast ele é aberto a todos os públicos, né? A todos vocês que nos assistem, eu quero parabenizar vocês, que são os verdadeiros heróis dessa terra, né? Os heróis sem poder. E ali eles me abraçaram muito, eles me acolheram muito, sabe, pastor? Pelo trabalho, né? Pelo trabalho lindo, sim, um trabalho lindo. Para mim, falar, cara, ele pediu todos os meus exames novamente. Ele falou, eu vou descobrir o que o seu corpo desenvolveu para você se melhorar tão rápido. É dia 21, né? Se não me falha a memória, isso, dia 21. Eu recebi alta dia 18. E exatamente dia 21/4, pela oportunidade de Deus, que Deus nos deu, eu levantei da cadeira de roda. Então hoje vai fazer 2 meses que Deus nos concedeu essa oportunidade de levantar da cadeira de roda em nome de Jesus. Ou seja, o que eu quero dizer, hoje faz 2 meses que Deus operou esse grande milagre através da oração, através de um grupo de jovens que nos visitaram. O grupo de jovens do Ministério ABA, Deus nos abençoe, fizeram grande parte do meu ministério também, até hoje intercede e oram pela nossa vida. E ali, quando eles oraram por mim, como eu disse, meu pé estava atrofiado, eles terminaram de orar e novamente às 3 horas da manhã, eu estava apertado, queria usar o banheiro, porém não conseguia, porque eu não conseguia me movimentar, não conseguia sair da cama. E o meu pai, de hora em hora, ele acordava e ia me levar até o banheiro. E nesse dia, meu pai estava muito cansado. Ele ficou muitos dias sem dormir, né? Porque nenhum pai deseja ver o filho nesse estado. E ali ele acabou dormindo, né? O sono dele veio muito pesado. Ele não acordou. E eu estava chorando na madrugada, querendo usar o banheiro, tentando achar uma forma de sair, né, descer daquela cama, de sair daquele colchão, para mim ir até o banheiro. E quando eu fechei meus olhos, pela graça de Deus novamente, um novo ser celestial se apresentou do lado da minha cama. Ele disse, varão valoroso, eis que tenho escutado a oração dos meus servos, recebi o clamor do meu povo, recebi o clamor e a oração destes grupos de jovens. E o Senhor me enviaste aqui para te dizer, levanta-te. E eu lembro de uma passagem que me chama a atenção, a passagem do paralítico no tanque de Betesda, né? Que eu olhei para aquele anjo e disse assim, mas eu não consigo levantar, eu não consigo me movimentar. E ele disse novamente, homem, levanta. Quando ele disse isso, senti a minha perna, meu músculo, meus nervos que estavam atrofiados, voltando ao normal, e pela graça de Deus eu acabei levantando naquele dia da cama. No outro dia cedo, meu pai, ele entrou dentro de casa, Deus é maravilhoso, meu pai entrou dentro de casa, e ali ele foi me procurar no quarto, quando ele não me viu, ele tomou um susto grande, ele ficou preocupado, falou, meu Deus, cadê meu filho? Quando ele, de repente, ele olhou para o banheiro, ele viu abrindo a porta, e todos esses dias ele me levando. Quando ele me viu de pé, ele tomou um baque tão grande que ele pôs a mão no peito e sentou no sofá. Sentou no sofá, o olho dele encheu de lágrima. A lágrima escorreu no canto dos olhos dele. E a única coisa que ele me falava era, é um milagre.
Deus escutou o meu choro na madrugada. Deus, ele é maravilhoso. Ô, Wanderson, e assim, a sua perna era totalmente atrofiada. Sim, sim, E quando voltou com dores, formigamento, como que ela foi? Foi tudo normal? Os nervos, o músculo voltando novamente. Senti firmeza de novo, né? Voltando. Inclusive, depois a gente vai compartilhar com os irmãos algumas fotos, até mesmo um vídeo dos jovens orando por mim. Minha perna, né, meus pés atrofiados ainda, pela graça de Deus. Mas foi igual a senhora falou. Eu sentia formigar, né? Sentia o poder correndo, de Deus correndo sobre os ossos, sobre a perna, sobre o músculo novamente. E aí meus pés foram voltando. Foi quando o anjo disse para me levantar, tive firmeza novamente. E graças a Deus, faz 2 meses que nós está andando, está correndo. Na verdade, nós está flutuando na presença do Espírito. E estamos aí glorificando o nome do Senhor. Fala uma coisa, eu fico ouvindo e você falou que voltou a andar faz pouco tempo. 2 meses, varão. 2 meses. Eu te falar para você que eu voltei a andar também, foi mais ou menos isso, não. No dia de Páscoa. Dia de Acho que Páscoa. foi no domingo de Páscoa, não sei que dia que foi. Foi no domingo de Páscoa. Me deu trombose na perna, aí depois disso daí me deu erisipele. Ah, sim, Eu não sim. aguentava tirar a perna da cama. Quando eu ia tirar a perna da cama, me doía demais, doía muito, muito, muito. E quem correu comigo foi a minha esposa. Só que ela é pequenininha. Eu sou um negrão grandão, pesado mesmo. Aí, às vezes, quando dava, eu ponhava um pé no chão e puxava o outro, né? Aí ela me levou pro hospital. Apesar que o hospital veio aqui em casa, eles não quiseram me levar, né? O hospital lá da Matiense. É um poço, né, amor? É um poço. Eles não quiseram me levar porque eu estava bem. Eles pensaram que eu estava tendo algum derrame, alguma coisa. Sim. Por isso que eles vieram. Mas quando eu não pude levantar, aí também eles não quiseram me levar. Foram embora e me deixaram. E ela pegou eu, né, pôs dentro do carro e me levou para aquele hospital. Para aquele hospital lá. E lá eu tomava injeção. Eu tomava injeção, vários tipos de injeção. Olha, sei, varão. Meu Deus. Bastante injeção, porque eu não conseguia pôr a perna no chão, não conseguia andar. E lá eu montava numa cadeira de roda. E tem as cadeiras de roda lá, tem umas que eram pequenas, tem umas que eram grandes. Mas geralmente as pessoas pegam a maior, né? Aí eu tinha muitas vezes, eu chegava lá, tinha uma cadeira grande, ela pegava a cadeira, mas ela era pequena. Aí sentava um negão na cadeira, eu ia de carro. Sentava um negão na cadeira, e para empurrar aquela cadeira aqui? As cadeiras de Eu ferro, tinha dó, pesadona, né? Eu tinha Sim, dó sim. dela, Eu andei porque nessa ela cadeira. pegava, ela parecia uma formiguinha, ela empurrando um elefante. Praticamente era isso. Né? E tinha cadeira, sinceramente, eu com o meu pezinho, eu consegui arrancar a roda, a câmera, não é que não era de câmera, é de borracha, né? O pneu saiu da Aí deu um peso ainda. e ela empurrando para lá e para cá. E às vezes, quando não dava, ela pedia ajuda para as pessoas que estavam se consultando, para dizer para os homens que estavam lá, os moços, dá para você ajudar eu? Porque era uma baixada e os caras empurravam a maca, seguravam a maca, né? Porque ela não aguentava segurar, que era muito pesada. E essas pessoas me ajudaram muito ali naquele hospital ali, né? Ela pode menos, não, São Vicente, ali na Avenida Silos. Na Avenida Silos, né? Wanderson, agora nessa situação sua, você estava preso, Sim, teve a liberdade tive a liberdade. para poder ir para o hospital. Isso, Teve a cura, tive a cura, saiu agora, saí agora. tá para a rua, Sim. e agora? Tá livre, não precisa mais voltar? Graças a Deus.
Aleluia. Graças É mais a Deus. uma bênção, né? Mais uma bênção, como eu te disse, maior, o milagre é maior que nós pensávamos. O milagre é maior que nós pensávamos, né? Glória a Deus. E Embora agora você está fazendo a obra de Deus, pregando Ah. a palavra. então, A palavra que salva. a A palavra palavra que que salva. cura. É o pão Que da vida, leva né? para o céu. É o pão da vida. Graças a Deus, é o pão da vida. E aí vem aquela frase: quem explica Deus? Ninguém explica Deus. Ninguém. Oh, Jesus. Deus é maravilhoso. Deus faz maravilhas. Aqui nesse podcast, eles têm encontrado muitas pessoas, né, que eles, assim, têm assim, encontrado. Algumas pessoas falam, ó, tem um irmãozinho assim, 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 vamos conversar com ele. Vamos conversar. Igual, quem falou de você para nós foi a minha nora. A minha nora. Ok. Né, que falou de você e falou assim, nossa, que beleza. Eu quero conversar com ele. Amém. Né? Glória a Deus. Quero conversar com ele. Né, para poder falar através da internet, desse trabalho de podcast, a gente está assim, levando a tua história, o seu passado, né, o que Deus fez na sua vida, a transformação da sua vida para muitas e muitas pessoas que não crê. Não creio, é verdade. Muitos não crê. Sabe, eu vou falar um negócio para você. Antes, as pessoas chamavam eu de crentinho. Eu tinha vergonha. Chamava de crentinho. Sei, E às vezes eu ia na igreja, eu escondia, sabe atrás de onde? Daquelas irmãs missionárias que tinham 1,5 m de largura, né? Ou o irmão, que era grandão, eu escondia, sabe por quê? O pastor olhava para mim, queria dar oportunidade para mim. Eu falei, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Eu escondia atrás, meu irmão. Eu escondia atrás, sinceramente. Mas hoje não. Hoje eu falo de Jesus, eu falo que ele cura, que ele salva, né? Transforma, é forte. Que ele transforma e leva para o céu e te dá vida eterna. É verdade. Viver para sempre. Né? Às vezes eu falo assim, você conhece, eu esqueci, é um grupo, que ele fala assim, mesmo que esteja morto, viverás. É o Cubo. É o Cubo. É o Cubo canta uma música, né, que fala, mesmo que esteja morto, viverás. É forte, é forte, é forte. E eu lembro que eu fui no show do Cubo há muito tempo e eles falaram essa palavra, e isso gravou, ficou comigo. Mesmo que esteja morto, viverás. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus fala isso no Evangelho de João, né, varão? João 11, né? Sobre a morte de Lázaro, ele vai dizer, todo aquele que crê nele que esteja morto, viverás. Então essa é a palavra que nós deixamos nesta tarde. Mas Marta falou, desculpa. Mas Marta falou assim, eu sei que no fim dos tempos a gente vai ressuscitar tudo, né? Porque vai. Marta estava falando para Jesus. Sim, sim. Mas Jesus falou assim, não, Marta, não é isso que eu quero te dizer. É isso que eu posso fazer. Né? Tira a pedra. Falou para Marta. Para eles tirarem a pedra. Verdade. Tiraram a pedra. E Lázaro saiu para fora depois de 4 dias. Ela falou assim, a outra falou para ele, acho que foi Maria, mas Senhor, já fede. Faz 4 dias, já fede, o negócio está feio, não tem como tirar essa pedra, não. E Jesus falou, tira a pedra. Lázaro saiu para fora, não tinha nenhum sintoma de fedor, nem de podridão. Né? Lázaro saiu para fora vivo. Né? Eu dou graças a Deus pelo poder de Deus, de transformação, de vida eterna na vida, né? Na vida das nossas vidas, né? Porque nós dependemos da graça, do poder de Deus, nós dependemos, precisamos do amor de Deus, e Deus tem nos dado, e muitas vezes a gente não aceita, muitas vezes a gente não quer, mas nós temos que aceitar, temos que querer. Muitos têm vergonha. A Bíblia fala assim, se envergonhar de mim, eu também envergonharei de você. Exatamente. E só tem um caminho que leva a Deus. E Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você só vai ao Pai, ao céu,
se for por Jesus. Aos contrários, você não vai. Aos contrários, muito, você não vai. Então o versículo fala, se crê em mim, terá vidas. Se não crê em mim, não terá vida. Né? Oh, Jesus. Wanderson, vamos voltar um pouquinho para trás. Sim. Vamos lá. Quando você foi preso, foi condenado a quantos anos? Há mais de 10 anos. Ao todo, juntando as duas sentenças que eu tive, chega a dar em média 14 anos. E quanto foi que você realmente cumpriu? 5 anos e 7 meses. A metade. A metade. A metade. Foi dessa vez, né? E que tem da um outra... detalhe aí. Você está com a tráquea. Sim. Geralmente quem põe a tráquea, ela fica ou fanho, ou tem que fazer exercícios de novo, fisioterapia, não sei o que faz lá, né? Não sei onde tem que passar no médico para poder trabalhar a voz. O senhor não precisou? Não. Inclusive, esse dia eu fiquei surpreendido, que eu tive que ir pro fono, né? Tive que fazer fono e tal. Isso. Aí eu já tava falando já tava me alimentando já, tava comendo pela boca, mas ainda eu tava com a sonda ainda. Aí eu fui no fazer fono, né? Aí chegou lá a médica, olhou pra mim assim, você que é o rapaz lá que vai fazer o fono? Eu falei, eu mesmo. Ela falou, mas você tá falando normal? Eu falei, Totalmente. totalmente. Anda totalmente normal. Sim, ando normal Fala também. Totalmente normal. Falo normal e esse dia... Pensa totalmente normal. Não atingiu a cabeça. Não. Tinha epilepsia. Tinha epilepsia. E agora epilepsia. não tem. Graças a Deus. Aleluia. Esse é o Deus. Esse é o tamanho do nosso Deus. Esse é o tamanho do nosso Deus. Glória a Deus. É grande Aleluia. É grande mesmo. Aleluia. E só pra gente deixar aqui bem, né, estampado pros irmãos em Cristo Jesus. Mas quanto tempo deu esse processo de você ter começado com a epilepsia, né? Que foi o primeiro passo na cadeia, né? Aham. Quanto tempo deu desse daí para agora a sua saída? Uns 4 anos. Foi no começo do meu presídio, da minha prisão, que eu bati a cabeça. Comecei a sofrer de ataques epiléticos. Foi bem no começo dela. Mas depois... Aí eu fui fazendo tratamento, né? Enquanto eles pôde me socorrer, sempre me socorreram, sempre prestaram socorro, sempre me deram as medicações. Só que é como o neuro, ele contou pra mim, ele falou, cara, vou contar um segredo aqui pra você aqui, que só tá nós dois acessar. E sabia que essa enfermidade não tinha cura, né? A medicina até hoje não conseguiu descobrir ainda, né? Por mais que a gente fez a cirurgia na sua cabeça 2 vezes e tal, desentupimos as veias que estavam entupidas e etc. Mas, infelizmente, é uma consequência que vai carregar por essa vida. Sempre vai ter convulsões, isso e aquilo. E nos seus laudos consta que você tem uma convulsão incontrolável. Nós tentamos te medicar diversas vezes, etc. Mas você não parava de convulsionar. Você apagava, você dormia, só que no meio do sono, no meio do descanso, você despertava convulsionando de novo. E ali você ficou por mais de 3 dias nesse estado. Indo e voltando. Aonde o trauma foi grande, você teve que ser entubado. Então não tem cura. Mas agora, se contando, você falando para nós, essa experiência espiritual que você teve, é bom de entender que há um médico dos médicos acima de nós. Aleluia. O médico te falou isso? O médico me conta. Eles Glória a Deus. É por isso que eu agradeci a eles pelo amor, pelo carinho, pelos respeitos deles, né? São grandes profissionais. Deus abençoe a vida dos irmãos novamente. Deixa eu contar um pedacinho só. Eu fui numa igreja, eu não sabia quem que ia pregar, eu não conhecia. Esse rapaz, se não me engano, lá do Paraná, coisa assim. Ele veio pregar. E esse rapaz, ele levou um tiro, acho que na espinha. Forte, hein? Ele levou um tiro na espinha. O que aconteceu?
Aconteceu que o médico falou para ele, o médico falou para ele que nunca mais ele ia andar. E ele é um cara assim, que não para quieto, sabe? Ele falou assim, não. O médico Deus da minha mãe falou que eu vou andar. Daí ele disse, não, você não vai andar, não tem possibilidade de você andar. Mas ele batia o pé que ia andar. O médico da mãe dele falou que ia andar. E ele, aqui, no pé dos médicos, né? O médico falou assim para ele, olha, se você andar, eu viro crente. Jesus amado. Assim que Deus gosta de Sabe o desafio. seu? Mexer, né? Sabe o Deus seu? gosta de O desafio. médico teve que estudar teologia, estudar a Bíblia, aprender, ter uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Hoje ele é pastor na Alemanha. Isso aí mesmo, é o que nosso Deus faz. E o É o rapaz, que nosso Deus faz. sabe o que ele fazia? Quando a gente veio pregar, ele pulava para cima e caía com os dois pés no chão. Mas falou que ele não ia andar, ele caiu com os dois pés no chão assim, eu vou andar, e estou andando. Olha aqui o que eu estou fazendo. Ele batia os pés. Rapaz, e Deus usava aquele rapaz. Oh, Dentro da igreja, Deus usava ele fortemente. Meu Deus. uma coisa que eu acho muito bacana é que até hoje, todos os médicos, eu falei pra vocês, eu passei em 7 consultórios médicos diferentes, né? Fisioterapeuta, fonologista, etc. Rininologista também. E assim, né, eles, acho muito engraçado isso que eles pegou e falam assim, cara, não tem como explicar, porque eu tenho um atendimento médico em casa, sabe? Um atendimento no lar. Eles vão lá na minha casa e tal. E a última vez que eles foram, né, eu lembro que eu tava dentro do banheiro, tava saindo do banho, aí eu escutei uma das médicas, uma equipe médica toda, né, muito enorme, uma grande quantidade de pessoas e tal. Aí eles perguntam assim, mas cadê o paciente? Não era pra maca estar aqui, não era pra cama estar aqui e tal? Cadê o paciente? Aí eu saí de dentro do banheiro. Quando eu saí de dentro do banheiro, a médica olhou assim, a porta do banheiro e falou, mãe, disse aí que é o paciente, eu tava com a sonda passada no pescoço e tal, a tráqueo exposta, né? Aí ela perguntou, não, se ele que é o paciente, ele que é o Vans, falou, é. Ela olhava assim pro laudo, olhava pra mim, olhava pro laudo, olhava pra mim. Aí ela perguntou, não, mas nós veio visitar um cara que tava na cama, um cara que não ia mais levantar. A gente veio visitar um doente, uma pessoa, não, mas não tem como que esse rapaz está de pé? Aí a única coisa que tinha uma outra médica, a única coisa que ela falava assim, é Deus, é Deus, é Deus. Ela não falava, ela só falava isso, é Deus. A É equipe Deus. da UAB? Hã? É a equipe da UAB? É a equipe da Unicamp, né? Ah, da Unicamp. Isso, sim. A equipe da Unicamp, eles vieram 9 pessoas esse dia, numa ambulância. Aí eles pegavam. Engraçado que até mesmo o médico que é responsável pela área de transporte também, que tem lá, né, meus laudos tudo, falou, não, o paciente não tem movimento nas pernas e tal. Então toda a consulta minha, eles pegam, como o médico não me viu pessoalmente, eles mandam um papel falando, ó, passa lá e agenda a ambulância para te buscar. Passa lá e agenda, porque aí um certo dia desse a gente está no corredor do hospital, o médico tá vindo, tô vindo conversando com ele, e engraçado que eu tô de pé, andando, empurrando a cadeira de roda, o médico do meu lado conversando comigo, né, explicando algumas coisas que aconteceram nesse período que eu estava em coma, e o médico responsável pela área do transporte, né, o rapaz responsável por essa área vindo. Aí o médico pegou e falou assim, tem um rapaz que toda vez a gente manda o papel de transporte para ele, e ele não vem com o transporte público, ele não vem com a ambulância e tal. Eu acho que ele não está preocupado com a saúde dele. Aí o médico falou, quem que é? Ele falou assim, é um tal de Wanderson. E tal, tá aqui os laudos dele, tá aqui os papéis, né? E eu tô parado escutando. Aí nisso o médico pegou e falou assim, vi que o médico fez uma careta assim, me tentando dar um sinal para ele, é sério, esse rapaz, a gente entra em contato com eles e tal, eles falam que não precisa do meio de transporte e tal.
Aí quando ele terminou de falar, eu falei, não precisa, porque pela graça de Deus, Deus nos colocou de pé novamente. Quando ele parou para olhar e perguntou, você que é o jovem? Ele pediu para eu mostrar a minha identidade para ele. Não, eu quero ver sua identidade. Aí ele olhava o nome da identidade, olhava a foto, olhava o laudo, aí não acreditava. Então cara crachá, era aquele cara crachá. É uma experiência tremenda. É maravilhoso. Então, novamente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, tá bom? Agradecer aos nossos irmãos aqui do podcast. Agradeço. Os abençoe poderosamente, tá bom? Jesus Cristo. Esse aqui é o primeiro de muitos que virão. Em nome de Jesus, tá bom? Os irmãos precisam da gente, a gente estamos aí para fazer a obra de Deus, glorificar, exaltar o nome dele, tá bom? Podem contar com a nossa ajuda em nome de Jesus. Deus os abençoe poderosamente, tá bom? Muito obrigado. Dá mais uma palhinha aí. Pode falar. Eu queria saber assim, daquela data do lençol na cabeça. Que foi dado como morte. Sim. Daquela data para lá, você tem mais ou menos quantia de quanto tempo que você teve a alta que já saiu andando e falando? Quanto tempo durou isso? Olha, sinceramente, vai dar uns... Vai estar no mês 6, vai fazer uns 3 meses do lençol na cabeça. Só 3 Lençol. meses andando. Isso, do lençol na cabeça. Eu acho que não faz nem 2 meses que eu estou andando, faz um pouco menos de tempo ainda. Faz um pouco menos de tempo ainda. Porque faz 22 dias que eu estou me alimentando pela boca, que eu aprendi a comer de novo. Porque assim, né, como o trauma foi grande, como eu disse, tive que aprender tudo de novo. Tive que aprender a beber água, tive que aprender a comer, tive que aprender a cuspir, tive que aprender tudo isso de novo. Entendeu? Então faz muito pouco tempo, vai cerca de 90 dias, no máximo 90 dias, no máximo. Aleluia. Aí eu lembrei que eu ia falar para a senhora, algo muito importante. Os médicos falam, cara, você voltou a andar de novo sem fisioterapia. Você voltou a falar de novo sem passar no forno. Você voltou a comer de novo sem passar no neurologista. Ele falou, cara, o que você está vivendo e não está entendendo nada. A única coisa que nós pode falar é que existe uma fé dentro de você e um Deus no céu. Então, graças a Deus, é só Deus mesmo para explicar. Então esse é o resumo seu. Esse é o resumo, ninguém explica Deus. Esse é o resumo. Amém. Viu? Deixa eu perguntar um negócio pra ti. Vai ter muita gente ouvindo esse testemunho seu. Amém. Jesus. O que você tem que falar para ele? Você tem algum versículo, uma mensagem do Tenho. Senhor? Tenho. Fala aqui direto, olhando aqui para essa Amém. Em câmera. nome de Jesus, sim. Amém? Eu quero deixar uma palavra para os irmãos que se encontram em Salmos, de número Salmo 118, que diz da seguinte maneira: e o Senhor Deus nos castigou severamente, mas não nos entregou à morte. O Senhor Deus nos castigou severamente, É forte. mas não nos entregou à morte. Provérbios diz, Salomão, inspirado pelo poder divino de Deus, com a grande sabedoria que Deus lhe deu, disse assim: e todo pai corrige o filho que ama. Então, se está sentindo dor, eu quero te dizer, dói, mas a verdade cura. Se Deus está te corrigindo, é porque Ele te ama. E a Bíblia também vai nos ensinar e vai nos deixar bem claro que enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança. E mesmo que se nós descemos à sepultura, o Deus, o Jesus que nós pregamos, é especialista em quebrar o protocolo. Aleluia. Deus é especialista em operar o impossível. Deus, ele é especialista em abrir porta aonde não há parede. Essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Amém. A Sabe gente que eu quer gostaria? agradecer você. Agradecer você. Eu gostaria, você poderia fazer uma oração para nós e para todos aqueles que estão ouvindo? Vamos Em orar. nome de Vamos Jesus orar. Cristo. Vamos orar. Amém? Amém. Deus maravilhoso,
Aleluia. Graças nós te damos, ó Pai, porque temos escutado, Senhor. Aleluia. Tudo isso tem acontecido, ó Pai, Deus. para que o Filho fosse glorificado, para que o Pai fosse glorificado por intermédio dos milagres e da ação do Filho, ó Pai. Papai querido, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais um culto, Senhor, por mais, Papai querido, esta tarde na Tua presença. Nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de glorificar o Teu nome, ó Pai. Papai querido, Deus amado, que através, Senhor, meu Deus, deste podcast, as pessoas podem ser tocadas, Senhor. Meu Deus, que através, Papai querido, deste podcast, as pessoas podem sentir a virtude, o poder, Senhor, do Teu Espírito, ó Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Pai, a transformar essas vidas e estes lares, Senhor. Meu Deus, sopra, Senhor, esta mensagem. Sopra, Senhor, este podcast. Deus, em nome de Jesus, Papai querido, nós estamos aqui somente com um propósito, ó Pai, que é de cumprir o ID, Senhor, e de pregar o Evangelho a toda criatura, ó Pai. Então, aonde, Papai querido, o avião não chega, aonde, Papai querido, Deus amado, o navio não chega, aonde a nossa perna não chega, aonde a medicina não chega, Senhor, o Senhor chega, ó Pai. Então, em nome de Jesus, toca, Senhor, toca essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Se esta mensagem, esta pregação, esse testemunho serviu para você, compartilhe esse vídeo para que outra pessoa seja também edificada. Deus abençoe, em nome de Jesus.